Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje, dia 9 de agosto de 2021. Nós vamos aí nossa aula de língua portuguesa e nós vamos estudar da página 112 a 118, iniciando aí a unidade 4. Que livros você quer ler? Vamos trabalhar sobre a indicação literária, vamos ver que livro a gente gosta de ler, que tipo de livro a gente gosta de ler e fazer a indicação aí para os colegas daquilo que a gente gosta de ler. Reconhecer a função da indicação literária e vamos também fazer a recomendação aí de um livro que a gente tenha lido e tenha gostado e indicar para os nossos colegas. Vamos lá que hoje nós vamos fazer aí a leitura da abertura da unidade e também a compreensão do texto, tá bom? Vamos lá? Livro na mão, lápis e borracha, acompanhe aqui com a prof. Muito bem, iniciando aqui, vocês vão aí na página 112, começando aí a unidade 4 do nosso livro de língua portuguesa. Que livros você quer ler? E aí, que tipo de livro você gosta de ler? Você gosta de ler fábulas, contos? Eita, tem uns que gostam de terror, vocês não, né? Mas tem uns que gostam. Que tipo de quadrinhos, que tipo de livros vocês gostam de ler? Poemas. Isso que a gente vai trabalhar bem aqui nesse bimestre, ok? Na questão 1 aí, nós estamos vendo nessa cena aqui, tanto da página 112 quanto a página 113, nós vemos aí uma cena do filme A Bela e a Fera. E aí vocês vão responder. Nesta cena representada aí nessa foto, os personagens principais gostam muito de ler, que a gente sabe disso. E nessa cena, onde você acha que esses personagens estão? Então você vai olhar a cena e vai colocar aí onde você imagina que eles estão. E aí você vai responder na questão 2. Você gosta de ler? Se você gosta, você vai dizer sim. Se você não gosta, você vai dizer não. Mas eu espero que todos vocês gostem de ler, certo? E aí, que tipo de livro vocês preferem ler? Então, vocês vão escrever aí que tipo de livro vocês preferem ler e por que vocês preferem ler esse tipo de livro, tá bom? Na questão 3, como você escolhe um livro para ler? Quando você vai escolher um livro para ler, por exemplo, lá na biblioteca da escola, que tipo de livros você escolhe e por que você escolhe esse tipo de livro, tá? Como você faz para escolher? Você vai nos títulos, você vai nos desenhos? Qual é a sua estratégia para escolher um livro para ler? Escreve aí para eu poder conhecer um pouquinho mais do estilo literário de vocês, tá bom? Vamos lá então. Opa, pera lá, caiu aqui. Muito bem, e aqui na página 114, os livros para todos os gostos. Olha só. Observe os textos desta página e responda. Você já leu textos como este? Com que finalidade você acha que esses textos são produzidos? Que tipo de texto, professora? Estes textos que a gente vai ver logo em seguida aqui, que vai estar indicando sobre os tipos de livros. Olha só, aqui nós temos um livro. Olha só, aqui nós temos um livro, aqui nós temos outro livro. Esse texto A e o texto B vai estar falando sobre estes livros. Olha só, leia as indicações literárias para saber se o que você pensou se confirma. Então aqui nós vamos ler, vocês vão ler aí, ó. Procura-se Carlinhos Coelho, o ladrão de livros. Tá aí. Carlinhos está sendo procurado por todas as autoridades pelos seguintes delitos: captura de romances, saque de dicionários, furto de poesia, desvios de livros de culinária e de histórias em quadrinho. Essa é uma deliciosa história sobre um simpático coelhinho que simplesmente ama livros, a ponto de cometer os mais variados crimes por eles. Olha só. Então, o que acontece aí nesse texto? Ele está fazendo um breve comentário sobre o livro Procura-se Carlinhos Coelho, o ladrão de livros, certo? No texto seguinte, vocês vão ver aí, cada um com o seu jeito, cada jeito é de um. Então, vai estar também falando sobre o livro. Então, esse tipo de texto, pessoal, é um texto que tem como objetivo fazer uma indicação literária, ou seja, ele vai falar sobre o livro, sobre quais
fazer um breve resumo sobre do que se trata o livro, e aí você vai ter uma percepção tanto do estilo quanto do roteiro da história do livro, tá bom? Então, ter esse tipo de texto é chamado de indicação literária. Quando ele fala sobre uma obra literária é uma obra de leitura, de histórias, de poesias, enfim, tudo que traz aí o nosso conhecimento sobre os livros, tá bom? Vamos seguir então agora na página 115. Aqui na página 115 você vai observar sobre o que foi feito na página anterior, na página 114. Então responda na letra A aí. Nas indicações dos livros lidos anteriormente, que informações aparecem destacadas em letras maiores nas capas e por quê? Você vai observar quais são as informações que aparecem com letras maiores aí no texto e o que significa essas letras maiores na capa do livro, tá? Tanto na capa do livro quanto na indicação literária, que aparecem as letras em negrito e maior. Essa parte da letra maior é chamada de quê, tá? Preste atenção, nós já estudamos bastante sobre isso. Quando a gente olha um livro, por exemplo, você vai pegar aqui o dicionário, certo? Nós temos aqui, olha só, com letra maior aqui, ó, dicionário língua portuguesa. Então, isso aqui é o que no livro? Você vai escrever aí, o título. Muito bem. O título, por quê? Porque é o nome do livro, é o nome que se dá a esse livro e o nome que a gente dá ao nome do livro é título, tá bom? Na letra B, os livros foram escritos originalmente em português? Como você descobriu isso? Então você vai observar lá o que tá lá, as indicações lá na página 114 e vai observar. Esses livros aí, eles foram escritos originalmente, quer dizer, quando eles foram escritos em língua portuguesa? Se sim ou se não, você vai dizer como foi que você descobriu isso. Na letra C, onde essas indicações literárias foram publicadas? Você vai ver lá, ó, Emily Mackenzie, procura-se Carlinhos Coelho, Ladrão de Livros, São Paulo, Vergara, disponível no site, né? Então, você vai olhar lá. Então, onde foram publicadas essas informações, essas indicações literárias? Na internet, né? Então, vocês vão observar aí em blogs ou em livros e literaturas, tá bom? Na letra D, na sua opinião, por que essas indicações literárias foram escritas? Por que você acha que estes livros foram escritos e por que essas indicações ali foram escritas? Pensa lá e dê a sua resposta pessoal. Na questão 3, marque a opção adequada, depois responda. A imagem que aparece ao lado de cada indicação literária é uma página do livro ou a capa do livro? Nós temos o texto do lado, né, falando sobre o livro, contando, tem o título do livro e tem um resumo do livro e tal. Do lado, nós temos uma foto. Essa foto que a gente vê ali, ela é uma página normal do livro ou ela é a capa do livro? O que vocês acham? Marque aí a opção que vocês acham. E na sua opinião, qual é o motivo de as imagens aparecerem próximas do texto escrito? Então você vai perceber aí, por que a imagem que é apresentada lá na capa do livro, ela é apresentada ali próxima ao texto que é o título do livro? Será se existe alguma relação? Por que será que está aquela imagem junto com o título? Tá? Então coloca a sua resposta aí. Na questão 4, qual desses livros você escolheria para ler em casa e por quê? Dos dois livros, procura-se ou cada um com o seu jeito, cada jeito é de um? Qual desses dois livros você escolheria para ler e por quê? Tá bom? Na letra B, você escolheria para ler
Qual desses livros você escolheria para presentear um colega da turma? Se você tivesse que presentear alguém, com qual deles você presentearia? E que colega seria esse? Então você vai colocar aí, do colega aí da turma que você já conhece. Quem chegou depois vai ficar meio difícil, né? Mas ainda assim a gente já apresentou alguns trabalhos, algumas coisas no grupo. E aí vocês vão olhar lá e vão dizer para que colega vocês presenteariam. Ou se para outra pessoa, no caso que a gente não está em sala de aula. Por que você daria o livro para esse colega? Por que você daria o livro para essa pessoa? Por que você acha que essa pessoa gostaria desse livro, tá? Então coloque aí a sua resposta. Vamos lá então para a página 116. Completando a atividade aqui na página 116, a questão 5. Marque as alternativas que estão ligadas a cada indicação literária. Na letra A, que é o livro Procura-se, Carlinhos Coelho, O Ladrão de Livros. Então, você vai dizer, Emily Mackenzie é a autora e ilustradora do livro. Os personagens principais da história são uma menina e um animal. Conta a história do amor de um coelho por livros. Então, você vai marcar com um X as opções que estão ligadas aí, que fazem as afirmações corretas sobre este livro, livro A. Na questão B, deixa só eu subir aqui, você vai dizer, do livro, cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Você vai marcar aí as que se relacionam a este livro. Lucimar Rosa Dias é a autora do livro, mas não é a ilustradora. É um clássico da literatura estrangeira, tá tudo lá na indicação literária, só vocês olharem lá na página anterior, tá? Conta a história de uma menina negra muito vaidosa que adora fazer penteados para ir para a escola. Enfim, leia lá as indicações do livro e aí você vai poder ver qual dessas informações aqui que são corretas. Releia um trecho da indicação literária B. Foi seu pai quem escolheu esse nome por acreditar que ela seria tão linda quanto a cidade africana que ele conheceu quando era jovem. Responda. O nome da menina foi escolhido em homenagem a uma cidade africana. Qual é essa cidade? Olha lá na informação da indicação literária que você vai descobrir. A quem se refere as palavras em destaque? Nós temos aí ela e ele. A quem se refere esses pronomes aí? Nós sabemos que pronomes são palavras que substituem os nomes, né? Então, ele, ela está substituindo o nome de alguém. Quem são esses alguém aí, tá? Na questão 7, na indicação literária A, que palavras foram usadas para evitar o uso da palavra roubo? Sublinhes. Então, você vai lá no texto e vai ver quais as palavras que foram usadas para substituir a palavra roubo. E aí você vai sublinhar, colocar uma linha abaixo. Na sua opinião, que efeito o uso dessas palavras causou? Você acha que colocar essas palavras no lugar da palavra roubo fez alguma diferença na leitura, mudou alguma coisa, amenizou, deixou mais tranquilo? Como que foi? E aí você vai colocar a sua resposta, tá bom? Então, pessoal, preste bastante atenção às leituras, observa direitinho, não vai marcando de qualquer jeito, tá bom? Tenta se dedicar ao máximo possível. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que nós continuamos aí com os nossos registros no diário de leitura. Então, quem ainda não fez esse bimestre, o registro no diário da leitura, procure fazer e mandar para a prof para que eu possa continuar anotando aqui e acompanhando aí as leituras que vocês estão fazendo. Lembrando que agora em setembro nós vamos fechar o nosso projeto e aí nós vamos ver quantas pessoas leram mais livros e aí aqueles que leram mais serão premiados também, tá bom? Fiquem firmes aí, se dediquem bastante, façam o melhor que vocês podem, não faça apenas o possível, tá bom? Grande beijo para vocês, até amanhã.